obtém as pérolas, né? Obtém aquele material sagrado, precioso, e comunica com fidelidade, tá certo? Com submissão ao Espírito de Deus, submissão à Escritura Sagrada. Toda vez que o teólogo tenta fazer dome, tenta fazer coisa nova, e tenta descobrir algo novo, geralmente ele faz lambança. Geralmente ele comete erros gravíssimos. Então, passando adiante, a gente tem outras perspectivas aí da transmissão do pecado. O modernismo, por exemplo, ele vai na linha de chamar o pecado de um defeito evolutivo, como a gente viu em Schleiermacher. Nunca sei se estou pronunciando corretamente, é um alemão, né? Então a gente vê em Schleiermacher essa questão de atribuir o pecado a um defeito evolutivo. Então ele está casando com essas formas de evolução teístas, né? Ele está casando conceitos científicos que nem são comprovados, tá certo? Que não são definitivos. Eles levantam em algumas possibilidades, algumas comprovações parciais, mas não são definitivos, tá? Então ele tenta conciliar. Quando ele tenta conciliar, ele já está endossando aquela ideia, né? Ele está dizendo, não, evolucionismo é uma verdade, pelo menos para ele, uma vez que ele está tentando conciliar a teologia com este conceito. Então para ele esse conceito é verdade. Então esses teólogos evolucionistas estão endossando esses conceitos científicos evolucionistas, né? Por exemplo, então eles laboram pela conciliação. Ao laborar na conciliação, eles reinterpretam a afirmação de escritura a partir de conceitos desenvolvidos dentro dessas áreas da ciência. E aí Schleiermacher chega à conclusão de que o pecado é um defeito de evolução, resquício da natureza bruta ainda. Então quando o homem aperfeiçoa-se, né, moderniza-se, o homem educa-se, né, quando o homem chega no processo de maturidade, também chega no processo de santificação. Então acaba meio que confundindo maturidade humana, processo evolutivo humano pleno, e santificação. Acaba dizendo que são a mesma coisa, vamos colocar assim, né? E o traducionismo, como já foi analisado até em antropologia bíblica, aproveita, por exemplo, o texto de Hebreus 7, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe os dízimos, pagou dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então vemos aí a linha genealógica e a transmissão de Abraão genealogicamente para seus filhos, Abraão, Isaac, Jacó, Levi, Levi, Arão, e por aí vai, essa transmissão genealógica que o tradicionista vê como uma transmissão em todos os aspectos. Então carga genética, a questão do pecado original, a questão da alma. Inclusive o tradicionista diz que o espírito, o elemento espiritual do ser humano também é gerado pelos seus pais. Então os seus pais geram a questão física, genética, biológica, e também geram a questão espiritual. A alma humana é gerada por outra alma humana. Então um ponto de vista, é uma perspectiva traducionista, tá? Mas aí não temos material suficiente para fundamentar, nem para ser completamente oposto e nem para fundamentar plenamente. Então é uma possibilidade, Ok? Passamos à frente agora, classe de pecado. E aí, falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, primeiramente acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo, nessa importante abordagem. Pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31 ao 32. Pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31 ao 32. Aí eu vou fazer uma leitura até um pouco mais extensa. Certo? Eu vou pegar desde o versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado e cego, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Eu quis primeiro narrar em versículos anteriores ao que foi sugerido aqui pelo teólogo, para que você pudesse também visualizar qual era o quadro da situação. O que os fariseus que se manifestaram daquela forma tão agressiva, o que eles tinham visto também. O autor bíblico, Mateus, ele se vê tão impressionado que o seu texto mostra essa impressão dele, né? Ele está estupefato diante desse milagre.
Ele deixa isso claro até na sua forma de narrativa, no seu texto. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, de tal modo, veja, Mateus aqui, de tal modo, João usa, Deus ama o mundo de tal maneira. Então esse tal aqui aplicado dá uma dimensão que o cara não consegue expressar de uma forma correta. Ele usa esse termo ambíguo, né, de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Aí está o ponto. Aí está o ponto. O povo começa a enxergar o Messias a partir daquela atuação. O povo começa a enxergar o Messias começa a se delinear diante deles de uma forma muito clara. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Veja a apelação. Veja a apelação. Uma vez que começa a se delinear diante deles o Messias, e para os fariseus essa ideia é insuportável, eles preferem lançar aquela obra que era evidentemente um sinal de uma obra feita da parte de Deus, e que talvez os próprios fariseus não negassem, mas para não ver aquele homem consagrado como Messias, eles preferem atribuir ao demônio. Então eles atribuem ela racionalmente. É uma atribuição racional das obras do Espírito Santo de Deus ao demônio. Veja que a gente vai fazer a distinção aqui entre julgar profecias, que alguns pastores gostam de dizer que cuidado para não julgar a profecia, você pode estar blasfemando com o Espírito Santo. Isso é uma ideia completamente distorcida. É uma ideia completamente distorcida. A própria Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo, por exemplo, né, em outros lugares da Sagrada Escritura, é nos recomendado julgar os espíritos, julgar as profecias. E como é que as profecias são julgadas? Não é pelo meu nem pelo seu achismo, elas são julgadas pela Escritura. A Escritura é a profecia magna. Então, primeiro critério de juízo sobre aquela profecia, contradiz algum ponto da Escritura? Se contradiz, não é de Deus. Tem que ser automaticamente rejeitada. Outro ponto, aquela profecia encontra confirmação. Então, Maricota profetiza que Joaquim vai casar com Isidora. Só que Isidora já está namorando com o Filisberto. E aí, o que faz? Separa dele e vai casar com outro por causa da profeta? Aí é uma profecia que necessariamente está entrando em contradição com uma situação real. Uma situação real. Então, para que haja qualquer tipo de aceitação dessa profecia, terá que haver uma confirmação. Teria que haver uma confirmação. Deus está querendo comunicar realmente algum alerta acerca da vida daquela pessoa? Está alertando ela acerca de um risco que está correndo na sua vida? Deus está trazendo uma revelação particular? Então tem até o modo, a forma como o Espírito Santo de Deus vai conduzir a situação para que não haja vergonha. O Espírito Santo de Deus não traz vergonha, ele traz restauração. Então a profecia será num âmbito particular. A pessoa que recebeu a profecia deve fazer prova. Então Deus que falou com a profeta fala com a pessoa também, ou confirma para a pessoa que aquela profecia de fato foi da parte dele, né, que é um alerta, que é para que a pessoa se livre de uma situação que vai ser prejudicial para ela. Então a profecia, ela tem que ser sim analisada, tem que ser primeiramente julgada pela Escritura, e em segundo momento julgada a partir da particularidade da pessoa, de sua comunhão com Deus e da confirmação que ela precisa buscar. Ela precisa buscar confirmação em Deus, se aquela profecia veio da parte dele ou não. Se não há confirmação, não é da parte de Deus, porque o Senhor, se pretende comunicar uma coisa para a pessoa, quem pode ser mais claro do que Deus para comunicar uma verdade? Quem pode ser mais claro do que Ele? Então, se não há clareza, não veio da parte de Deus. Uma coisa é a pessoa que, recebendo a profecia, a rejeita. Ela rejeita conscientemente, sabendo que a profecia veio de Deus, mas ela não aceita, rejeita. E outra coisa é a pessoa que, recebendo a profecia, se vê confusa. Deus está vendo essa confusão. E se Deus não tira essa confusão do coração dela, não a resolve, é porque não veio da parte dele. E a pessoa inclusive pode pedir confirmação para saber se aquela profecia de repente não veio da parte de Deus. Então a pessoa precisa primeiro estar em comunhão com Deus, né? Segundo, ter esta consciência, ter esse critério de juízo, não receber qualquer coisa, não engolir qualquer coisa. E aí os fariseus, não precisa nem dar continuidade na leitura, porque já ficou muito claro,
os fariseus conscientemente atribuem. Aí é onde Cristo vai rebater, vai afirmar, vai alertá-los acerca dessa situação. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado, mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Uma vez que a pessoa atentou conscientemente contra as obras do Espírito Santo, ela fechou as portas para a salvação, porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero passar rapidamente aqui, nesses quadros, dentro desse contexto ainda de pecado, né, blasfêmia contra o Espírito Santo, temos aí os pecados por omissão e os pecados por comissão. Em pecados por omissão, temos Tiago 4,17, que eu acho que é o exemplo mais claro. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Cometer pecado não é só ativamente lançar-se em uma prática pecaminosa, mas é omitir-se de uma prática do bem. Quando, por exemplo, você sabe que uma pessoa está atentando contra a Escritura, está falando a mentira e você não a corrige. Você está pecando por omissão, você está deixando que o erro se perpetue. Inclusive uma frase de Martin Luther King, que fala que ele não teme tanto o grito dos injustos, mas sim o silêncio dos justos. O silêncio dos justos, sim, aí ele teme mais. Por quê? No silêncio dos justos se multiplicam a injustiça. É o pecado por omissão. Pecados por comissão, segundo de Timóteo 4,10, por exemplo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Aí, a discussão que gira em torno do pecado por comissão é a questão de haver perdão ou não. Existem algumas alas radicais que até dizem que não há perdão, mas isso não tem como ser sustentado, porque senão muitas pessoas certamente estariam condenadas, e a graça não seria eficaz. A graça não seria tão eficaz como entendemos que ela é pela Sagrada Escritura. Então entendemos sim que o pecado por comissão é extremamente perigoso, e a pessoa pode cauterizar sua consciência na sua prática, né? Mas o pecado por comissão encontra perdão diante do arrependimento sincero. Agora, a pessoa ela tem que saber se o seu arrependimento foi verdadeiro ou não. Ela sabe e Deus sabe. Então, muitas das vezes a igreja olha para uma pessoa que aparenta ter se arrependido, mas Deus sabe que na verdade ali existe falsidade. Então não adianta tentar enganar Deus. O plano da graça, ele visualiza esse aspecto, né? Não há como enganar Deus. Você pode até parecer salvo para os outros, mas só Deus sabe se você está salvo ou não perante Ele. Aquilo que Jesus falou: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, expulsamos demônio. Ao que lhes direi: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Então, eles achavam que era suficiente toda aquela prática externa sem uma realidade interna. Sendo que na realidade interna, Jesus Cristo não tinha comunhão com eles. Então, eles não eram conhecidos de Deus. Eles não tinham um arrependimento sincero e uma comunhão verdadeira com Cristo. Com isso, as obras não os salvam. As obras jamais os salvariam. As obras jamais os salvam, por melhores obras que sejam. Elas não salvam. A salvação não é por obras, né? Temos que sempre ter isso em mente. Pecados por ignorância, a pessoa está ainda num processo de desenvolvimento e em alguns pontos ela falha. Então, o pecado por ignorância, temos uma inépcia, né? Agora, o problema é que muitas pessoas conservam-se na ignorância, e aí isso começa a ser extremamente perigoso. O pecado por ignorância não é que ele deixe de ser pecado, mas ele é tratado com certeza a pessoa é tratada dentro do plano da tolerância de Deus. Inclusive, o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Só que a pessoa que tem a possibilidade de ter mais conhecimento e o rejeita, ela torna-se responsável agora. Porque foi ofertado a ela a possibilidade de conhecer mais sobre a Escritura, sobre Deus, sobre a sua vontade, e ela rejeita. Ela quer se manter dentro do plano da ignorância. Ela põe uma venda nos seus olhos. Ela será responsável pelos erros cometidos a partir de então. Pecados de debilidade e presunção. A pessoa que acha-se capaz, competente para enfrentar determinadas situações e se vê presa, muitas das vezes, num erro, num mal, se vê presa num vício, se vê presa numa situação que traz prejuízo para ela. Então vemos aí
o perigo de você não respeitar os seus limites. Por isso que a Sagrada Escritura ela jamais orienta a enfrentar o pecado. Ela fala para fugir da aparência do mal, porque o homem já é inclinado para o mal. Então a Escritura Sagrada ela orienta sabiamente a fugir da aparência do mal. Então, em relação a isso, enquanto não formos glorificados, enquanto não formos transformados conforme a imagem do Filho de Deus, temos que lidar desta forma com o pecado. Temos que lidar desta forma com esse risco, com esse problema. Temos que fugir da aparência dele, né? Evitá-lo. E aí cada um, conhecendo-se a sua natureza, sabe o número de coisas que precisam ser evitadas e as coisas que de fato podem ser, a que pode estar exposto, né? Cada um sabe o nível a que precisa tratar, né, se prevenir, o nível de prevenção que tem que adotar. Pecado mortal e pecado venial, tratado aí por João na sua carta, 1 de João 5, 16 e 17, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aí temos, dentro desse plano de pecado para a morte, pecado mortal, né, conforme o texto aí de João, temos o pecado mortal e o pecado venial. Então o pecado mortal, conforme abordado por João, são os pecados que afastam a pessoa de toda possibilidade de arrependimento e restauração. Por exemplo, a apostasia. São os pecados conscientes e em antagonismo a toda possibilidade de arrependimento e salvação. Então, blasfema contra o Espírito Santo, por exemplo, é um pecado consciente. Atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo por inveja, por revolta, né, por querer se posicionar contra a obra de Deus, por estar sendo inspirado por um espírito de anticristo, né? O anticristo é isso, é opor-se a Cristo. Então, por exemplo, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, muito adotado aí pelos gnósticos, eles queriam impor a filosofia deles à igreja. Eles não queriam aceitar Cristo para a salvação. Não havia neles a humildade de aceitar a verdade revelada da Escritura. E queriam impor a sua filosofia à igreja. E aí eles começaram a reinterpretar a Escritura do ponto de vista deles. E isso é tentar manipular a Escritura e distorcê-la. Então, para essas pessoas, João dá o nome de anticristos. Essas pessoas se enquadram nos pecados para a morte. O pecado para a morte é sempre de uma pessoa que se opõe à salvação ofertada. Ele não aceita, ele não se dobra a ela. Ele quer impor a ela a sua forma. Ele quer impor a ela o seu ponto de vista. O apóstata, por exemplo, ele participou dos dons celestiais, né, provou das coisas futuras, tem pleno conhecimento da Escritura, e a partir desse pleno conhecimento que tem, racionalmente, conscientemente, as rejeita. Está recrucificando a Cristo Jesus, está dizendo que o sacrifício de Cristo Jesus foi ineficiente, pelo menos para ele. Que salvação lhe será ofertada se ele rejeita a salvação do Filho de Deus? São pecados para a morte. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia, né, esse espírito de anticristo, são pecados para a morte. Ele fecha a porta da salvação que estava aberta para ele. E pecados que não são para a morte, aí temos toda a gama de pecados advindos aí da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida, que podem ser por omissão ou por comissão. Por omissão, ele deveria ter se cuidado e não se cuidou. Foi levado para uma situação de pecado. Deveria ter feito bem e não fez. Cometeu pecado. Comissão, ele se viu tentado e cedeu. Mas ele pode sim arrepender-se e ser reconciliado. Aí temos dentro do catolicismo a questão dos 7 pecados capitais. Essa questão, basicamente, rapidamente para encerrar a aula, ela elenca esses 7 pecados, mas isso aí não é necessariamente um texto revelado da Escritura. Isso é uma exposição sistemática, né, que foi inclusive readaptada para a modernidade. Vaidade, inveja, ira, assídia, né, preguiça, avareza, gula e luxúria. Então eles sintetizam todo o conceito bíblico. Não chega a ser, vamos dizer, uma heresia? Não. É uma sintetização de todo um conceito da Escritura que fala sobre diversos males. Então ele pegou essas narrativas e sintetizou nesses 7. São só esses 7? Não. Isso é simplesmente uma sintetização de uma ideia mais ampla, uma ideia geral.
mas basicamente aquilo que o João traz na sua carta.